Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao canal VDP NBA. Muito prazer, eu sou Valdir Veríssimo e esse é mais um vídeo analisando a rodada passada, a rodada de terça-feira com bastante jogos e também projetando essa rodada de quarta-feira com apenas 6 jogos, mas jogos muito importantes principalmente para a NBA Cup. Então eu vou compartilhar com vocês um pouco dos destaques da rodada passada, os resultados, quais foram os destaques individuais e coletivos de cada jogo, porque com certeza essa rodada passada servirá de parâmetro para essa rodada de quarta-feira, até porque temos muitos jogos com back-to-back, alguns jogadores importantes das suas franquias voltando, outros ficando fora. Então eu vou compartilhar um pouco com vocês como foi a minha rodada de ontem e como será a minha projeção para a rodada de hoje. Caso você goste desse tipo de conteúdo e ainda não seja inscrito aqui no canal, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação, que assim você não perde nenhuma das novidades, além de estar ajudando e muito esse que vos fala. Vocês não fazem ideia de como isso ajuda, faz aí o YouTube entender que meus vídeos estão sendo aceitos aí pela comunidade e assim ele estará me indicando a novos usuários. Sem mais delongas então, vou começar falando sobre a rodada de ontem, com início às 21 horas, Charlotte Hornets contra Philadelphia 76ers, vitória do time visitante por 110 contra 104, com Paul George sendo destaque na ausência de Joel Embiid, que ainda não joga, ele aparece como dúvida hoje, vou falar um pouco sobre isso quando eu for analisar a rodada de hoje, mas o destaque então para o time do Philadelphia, 29 pontos, 2 rebotes e 8 assistências para Paul George. Para o time do Charlotte Hornets até teve um coletivo muito interessante, com Brandon Miller fazendo 34 pontos, 3 rebotes e 1 assistência, e os double-doubles de Nick Richards com 22 pontos, 14 rebotes e 2 assistências, e Tidjara Saloon com 10 pontos e 10 rebotes, lembrando que LaMelo Ball foi a principal ausência para o time da casa. Cleveland Cavaliers contra o Washington Wizards, não poderia ser diferente, o massacre do time de Cleveland por 118 contra 87, com Evan Mobley fazendo 19 pontos, 10 rebotes e 2 assistências, e Donovan Mitchell 19 pontos, 5 rebotes e 7 assistências. Para o time de Washington, Carlton Carrington anotou 13 pontos, 7 rebotes e 2 assistências, e Jonas Valanciunas ficou com o seu double-double, mais uma vez 13 pontos e 11 rebotes. Detroit Pistons contra Milwaukee Bucks, bateu esse lei Detroit Pistons a 2.58, que eu tinha dito no vídeo anterior que teria muito valor caso fosse o time titular do Milwaukee Bucks. O Giannis Antetokounmpo aparecia como dúvida, o que justificava um pouco essa odd baixa para ficar contra o Detroit Pistons. Ele acabou indo para o jogo, acabou sendo cestinha do jogo, fez 28 pontos, 7 rebotes e 8 assistências, junto com Damian Lillard, que também foi um dos destaques para o time do Milwaukee, com 27 pontos, 4 rebotes e 5 assistências na vitória por 128 contra 107 contra o time de Detroit, que até teve Cade Cunningham anotando 23 pontos, 5 rebotes e 6 assistências, mais uma boa vitória do time do Milwaukee Bucks, mesmo jogando como visitante. Às 21h30, o Green da noite também, o destaque da rodada ficou por parte de New York Knicks contra Orlando Magic, boa vitória do New York Knicks por 121 contra 106, com Franz Wagner sendo destaque para o time de Orlando, fazendo 20 pontos, 12 rebotes e 1 assistência, lembrando que ainda Paolo Banchero aparece como ausência. Para o time do New York Knicks, Karl Anthony Towns foi o destaque com 23 pontos e 15 rebotes, Jalen Brunson ficou com 21 pontos, 2 rebotes e 4 assistências, e na minha opinião, Josh Hart foi o destaque da rodada, fazendo seu triple-double, o único jogador a fazer um triple-double na rodada de ontem, anotando 11 pontos, 13 rebotes e 10 assistências, e sendo aí o destaque da rodada na minha opinião, batendo então esse lei Orlando Magic a 2.76 para começar o mês aí com o pé direito ou com a mão direita, já que se trata de basquete, pois o mês passado foi muito ruim. Então o primeiro green aí do mês, um green de quase 20% sobre o valor da banca. Toronto Raptors contra Indiana Pacers, vitória do Toronto Raptors por 122 contra 111, e um bom jogo de Tyrese Haliburton, que foi o destaque para o time do Indiana Pacers, anotando 30 pontos, 4 rebotes e 6 assistências. Para o time do Canadá, Scott Burns anotou 35 pontos, 6 rebotes e 9 assistências, foi o cestinha do jogo. R.J. Barrett ficou com 29 pontos, 9 rebotes e 5 assistências, e Jacob Poeltl anotou um double-double, 17 pontos, 10 rebotes e 4 assistências. Às 22 horas, OKC contra Utah Jazz, vitória do Oklahoma City Thunder por 133 contra 106, com um bom jogo do Jalen Williams, que anotou 28 pontos, 2 rebotes e 5 assistências, e foi o cestinha. Shai Gilgeous-Alexander ficou com 26 pontos, 6 rebotes e 7 assistências, e ainda tivemos a ausência de Chet Holmgren, então é uma ausência aí que, se
possível voltar para os playoffs, com certeza irá agregar muito para esse time do OKC, que ainda vem jogando bem e fazendo bons jogos sem o Chet, mas a dupla Chet Holmgren e Shai Gilgeous-Alexander tem muito ainda para entregar nessa temporada, se ambos estiverem saudáveis. Para o time do Utah Jazz, Walker Kessler ficou com double-double, 17 pontos e 11 rebotes, e Colin Sexton ficou com 17 pontos, 3 rebotes e 4 assistências. Às 22h30, Dallas Mavericks contra Memphis Grizzlies, bateu esse lei Memphis Grizzlies a 2,60, com um ótimo jogo de Luka Doncic, que anotou 37 pontos, 12 rebotes e 4 assistências. PJ Washington ficou com 18 pontos, 8 rebotes e 7 assistências, e Derrick Lively anotou também o seu double-double, 17 pontos, 11 rebotes e 3 assistências na vitória por 121 contra 116 em cima do Memphis Grizzlies, que teve Ja Morant sendo o destaque do seu time, com 31 pontos, 2 rebotes e 4 assistências, batendo então esse lei Memphis Grizzlies a 2,6, com muito valor, o que eu disse no vídeo anterior. Às 23 horas, Phoenix Suns contra San Antonio Spurs, vitória do Phoenix Suns por 104 contra 93, com Devin Booker fazendo 29 pontos, 9 rebotes e 5 assistências, e Kevin Durant, 13 pontos, 4 rebotes e 2 assistências. Já para o time do San Antonio Spurs, Devin Vassell ficou com 25 pontos, 2 rebotes e 1 assistência, Stephon Castle ficou com 16 pontos, 1 rebote e 3 assistências, Victor Wembanyama anotou mais um double-double, 15 pontos, 13 rebotes e 7 assistências, e Jeremy Sochan com 14 pontos, 12 rebotes e 2 assistências foram os destaques para o time do Texas. Às 0h, Denver Nuggets contra Golden State Warriors, um jogaço na minha opinião, mais até do que eu esperava com a ausência de Draymond Green. Eu esperava que o jogo seria sim bom, mas que o Denver Nuggets seria dominante a maior parte do jogo. Não foi o que aconteceu, o Golden State Warriors conseguiu equilibrar o jogo. Steph Curry, mesmo não jogando tão bem assim, ele arremessou 23 vezes para a cesta, concluindo apenas 8 delas, sendo então 35% nos arremessos de quadra e ficando com 27% nos arremessos de 3 pontos, concluindo 4 das 15 tentativas, no total somando 24 pontos, 7 rebotes e 11 assistências. Então double-double para Steph Curry, que infelizmente para o torcedor do Warriors não foi o suficiente para vencer a partida. 119 contra 115 para o Denver Nuggets, com o Nikola Jokic anotando mais um double-double, sendo cestinha, fazendo 38 pontos, 10 rebotes e 6 assistências. Michael Porter Jr. ficou com 22 pontos, 7 rebotes e 2 assistências. E Aaron Gordon, ele que voltou aí após um longo período fora, lesionado, cuidando da sua saúde, voltou, ficou com 15 pontos, 9 rebotes e 5 assistências. Então bateu o Lei Golden State Warriors a 2,74, caso você tenha feito essa entrada. Talvez mesmo com Green ela não tenha tido tanto valor assim. É verdade que Green é Green, mas talvez ela tenha sido um pouco mais arriscada do que o planejado. Afinal, o Denver Nuggets ficou boa parte do jogo atrás do placar. Sacramento Kings contra Houston Rockets, esse time titular do Sacramento Kings, na minha opinião, há de ir muito longe. Eu tô falando de playoffs, é verdade que patinou um pouco no começo, com dificuldades aí de ter a sua rotação titular em quadra, mas não foi o caso de ontem. Domantas Sabonis, De'Aaron Fox, Malik Monk, DeMar DeRozan foram para o jogo, foram eles os destaques, com Domantas Sabonis fazendo 27 pontos, 7 rebotes e 4 assistências, De'Aaron Fox 22 pontos, 6 rebotes e 7 assistências, Malik Monk ficou com um double-double, 17 pontos, 2 rebotes e 12 assistências, e DeMar DeRozan 16 pontos, 5 rebotes e 5 assistências, batendo então esse lei Houston Rockets a 1,81, que estava muito mal precificado. Era, na minha opinião, para o Sacramento Kings ser o favorito, afinal esse jogo aconteceu na Califórnia, na casa do Sacramento, e foi enfrentar então o Houston Rockets, que não é um dos melhores times da liga, mas pelas ausências até que estava de certa forma bem justificada essa precificação, na minha opinião desregulada. Afinal bateu aí esse lei Houston Rockets a 1,81, com praticamente 19% pago pela casa de apostas, na vitória por 120 contra 111 para o Sacramento Kings. Para o time do Houston Rockets, Jalen Green fez 28 pontos, 7 rebotes e 3 assistências, Alfred Sengun ficou com 24 pontos, 8 rebotes e 6 assistências, e Terry Eason ficou com 16 pontos, 12 rebotes e 1 assistência, sendo esses os destaques para o time do Texas. À 00:30, para finalizar a rodada, Los Angeles Clippers contra Portland Trail Blazers, vitória do Clippers por 127 contra 105.
Norman Powell ficou com 30 pontos, 4 rebotes e 5 assistências. E James Harden ficou com 23 pontos, 1 rebote e 7 assistências. Para o time do Portland Trail Blazers, DeAndre Ayton ficou com 16 pontos, 3 rebotes e 2 assistências e foi o cestinha para o time de Portland. Jeremy Grant, que é a principal estrela do time de Portland, ficou com apenas 12 pontos, 4 rebotes e 4 assistências, então, para finalizar a rodada de ontem e começar a projeção para a rodada de hoje com apenas 6 jogos, mas bons jogos. Às 21h30 já temos aí Boston Celtics contra Detroit Pistons. Há de se confirmar, na minha opinião, a vitória do Boston Celtics, até porque temos, de certa forma, boas e más notícias para o torcedor do Boston Celtics. Temos as ausências aí, ou então quer dizer, como dúvida para o jogo de hoje, Jason Tatum, mas também temos aí como dúvida Kristaps Porzingis, que está um bom tempo sem jogar, Drew Holiday, que também está um bom tempo sem jogar, e Al Horford, que também aparece como dúvida. Então provavelmente todos os jogadores do Boston Celtics estarão à disposição para o jogo de hoje. Valor para mercado, não temos, já de se confirmar a vitória do Boston Celtics. Detroit Pistons, que é um dos piores times aí da competição, não acredito que não irá conseguir fazer frente com o Boston Celtics, esse jogo que acontece em Boston. Brooklyn Nets contra Indiana Pacers, back-to-back do Indiana Pacers, mesmo assim o Indiana Pacers sendo o favorito, temos aí um lay Indiana Pacers a 1.83, na minha opinião, muito valor, já que teremos aí o time do Brooklyn Nets em ascensão aí na competição, em ascensão no campeonato, na Copa NBA nem tanto assim, mas é verdade que, como vale para a temporada regular também, acho que o Brooklyn Nets jogando em Nova York há de fazer um bom jogo hoje, quem sabe ter valor para esse lay Indiana Pacers a 1.83. Miami Heat contra Los Angeles Lakers, na minha opinião, um jogaço, mas temos desfalques aí para o time do Miami Heat. O principal deles, Jimmy Butler, que com certeza faz muita diferença. Quando ele joga, ele consegue colocar a bola embaixo do braço e contagiar os seus parceiros também a fazerem bons jogos. Talvez ele seja ausência para o jogo de hoje, mas caso ele for para o jogo, acho que esse Miami Heat tem sim da onde tirar muito basquetebol para conseguir vencer o Los Angeles Lakers, que joga fora de casa. Esse jogo acontece na Flórida. O Los Angeles Lakers tem aí talvez a ausência do Anthony Davis, mas em contrapartida aparece como dúvida Austin Reeves, que estava machucado e que pode ser que faça aí a sua reestreia então no jogo de hoje. Valor para lay Miami Heat a 1.87, que foi onde apareceu aí o valor, abaixo de 2. O time do Lakers tem sim condições de vencer o Miami Heat, mesmo esse jogo acontecendo na Flórida, na casa do Miami Heat. Esse time do Los Angeles Lakers nessa temporada é um time coletivo que está dando muito trabalho para os seus adversários, principalmente quando joga em Los Angeles, mas também quando joga fora. Philadelphia 76ers contra Orlando Magic, pode ser então que teremos a volta do Joel Embiid. Para o Orlando Magic ainda a ausência do Paulo Banchero. Pode-se confirmar então esse lay Orlando Magic a 1.73, foi o meu green de ontem. Orlando Magic jogando como visitante em Nova York, acabou perdendo o jogo. Hoje vai visitar o Philadelphia lá na Pensilvânia, na casa do Philadelphia 76ers, e possivelmente teremos aí vitória do Philadelphia 76ers, ainda mais com a confirmação do Joel Embiid. Odd para o Orlando Magic abaixo de 2, exatamente 1.73, então com 27% da casa de apostas, 27% das apostas paga pela casa. Se confirmar então a presença do Joel Embiid, com certeza há de entrar muito pesado nesse lay Orlando Magic. Às 22 horas, Milwaukee Bucks contra Atlanta Hawks, back-to-back do Milwaukee Bucks, possível volta de Chris Middleton, ele que tem sido, na minha opinião, um desfalque importantíssimo para o Milwaukee Bucks, para o coletivo do Milwaukee Bucks. Acho que ele tende a contagiar assim também os seus jogadores, os seus companheiros, como o Jimmy Butler faz no Miami Heat, fora a individualidade do Giannis Antetokounmpo, que vem jogando para 30 pontos por jogo, então é uma máquina de pontuar, uma máquina de atacar defensivamente. Bom também, mas nem tanto assim, mas acredito que com a volta do Chris Middleton há de se confirmar também essa vitória do Milwaukee Bucks contra o Atlanta Hawks, que tem talvez aí a ausência do Trae Young, que aparece como dúvida nesse momento. Valor para mercados, talvez lay Milwaukee Bucks se não jogar Giannis Antetokounmpo, mas também com a ausência do Trae Young, então acabarei ficando de fora desse confronto aí, já que o lay Atlanta Hawks que me interessava está a 2.70, na minha opinião muito alto, mas caso tivermos a ausência do Ice Trae, com certeza há de se confirmar sim muito valor para esse lay Atlanta Hawks a 2.70.
À meia-noite e meia, para finalizar a rodada, Los Angeles Clippers contra Minnesota Timberwolves, até soube precificar, mas acabei não pegando mais EV em nenhum dos pontos, então vou ficar de fora também desse jogo. Provavelmente irei assistir, afinal é o último jogo da rodada aí, que tem acabado ali perto das 2, 3 horas da manhã, mas com certeza um jogaço, afinal são dois times que coletivamente vêm se destacando muito bem. Claro que tem jogadores individuais que têm entregado muito, mas coletivamente é um time muito bom. São times muito bons na liga e times que têm sim chance de disputar aí play-in ou até playoffs. Terrence Mann é a principal dúvida aí para o jogo de hoje. Finalizar então esse vídeo de hoje, conto com vocês para o vídeo de amanhã, analisando essa rodada curta de 6 jogos de hoje e projetando a próxima rodada de NBA. Do mais, meu muito obrigado e até amanhã.